Olá, pessoal! Muito bem-vindos ao Retrospecto Tributário. Eu sou Letícia Amaral, sou advogada tributarista e sócia da Amaral e Asbeck Advogados. E hoje estamos cheios de novidades na área legislativa, normativa e também em relação a jurisprudências. Tudo em relação ao que ocorreu na semana passada. Vem comigo e fique por dentro. Olá! O nosso retrospecto tributário dessa semana vai abordar as novidades, as principais novidades do mundo tributário ocorridas entre os dias 10 e 18 de janeiro de 2019. Para começar, vamos falar de uma notícia divulgada pelo novo governo de que esse ano vai dar prioridade ao lançamento de um novo pacote de desoneração da folha de pagamentos. Então, nas palavras do governo, esse assunto vai estar em prioridade na sua pauta e ele pretende promover uma desoneração mais ampla e sistêmica, com o objetivo de reduzir o número de desempregados. Então, para nós, empresários, e para tantas pessoas que precisam, vamos aguardar o que virá aí do novo governo. E vamos torcer para que seja realmente um bom pacote de desoneração, que beneficia todo mundo. Uma outra notícia que foi divulgada agora, no dia 11, é de que a Receita lançou os novos programas validadores da escrituração contábil fiscal e do SPED contábil digital. Então, acesse lá os contadores, os empresários que precisem, acessem lá na página da Receita, os novos programas validadores já estão disponíveis. Continuando aqui as nossas novidades em relação a notícias e normas, a Receita Federal ela divulgou a exclusão de 521.018 empresas do Simples Nacional por conta de possuírem débitos tributários não garantidos. Então, muitos micro e pequenos empresários foram surpreendidos aí no final do mês com as notificações de que foram excluídos do Simples e agora tem até o final do mês para regularizar essas pendências e poder fazer uma nova opção agora para o ano de 2019. Então, vamos aguardar aí uma nova enxurrada de ações judiciais no sentido de reenquadramento dessas empresas no Simples Nacional e regularização de suas pendências tributárias. Passando para as novidades legislativas em âmbito estadual, o Paraná abriu um novo programa de parcelamento do ICMS, por meio da Lei 19.802, ali do final de 2018. Esse programa de parcelamento abrange os débitos relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2017. A novidade aí é que foi possibilitada a liquidação de parte desse débito tributário com a indicação de créditos de precatório perante a Câmara de Conciliação de Precatórios da Procuradoria-Geral do Estado. Então, atenção, contribuintes do Estado do Paraná que possuam pendências em relação ao ICMS, temos uma nova oportunidade de parcelamento. Já para os contribuintes do Rio de Janeiro, a PGE do Rio de Janeiro regulamentou por meio da resolução PGE 4.324 de 2019 a possibilidade de celebração de negócio jurídico processual nas suas execuções fiscais. Então, foi dada a possibilidade de celebração de negócios envolvendo diversos aspectos das execuções fiscais, como obtenção e execução de garantias, escolha de perito, produção unificada de provas, delimitação das questões de fato e de direito, reunião de execuções fiscais, celebração de negócios em relação a prazos processuais, cumprimento de decisões judiciais e procedimento de conversão de depósito em renda. Então, aos contribuintes que tenham execuções fiscais no estado do Rio, fica aí a dica para analisarem mais de perto, né, verificarem com os seus advogados aí essa nova possibilidade de celebração de negócio processual, negócio jurídico processual nas execuções fiscais.
Já para os contribuintes do Espírito Santo que estejam devidamente inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS daquele estado, o governo do estado anunciou a desobrigatoriedade de apresentação de entrega da DIEF, ou seja, do documento de informações econômicos fiscais, em relação a todas as operações realizadas a partir agora de janeiro de 2019. Já para os contribuintes de Pernambuco, do estado do Pernambuco, foi editada a portaria SF número 3, do dia 15 de janeiro de 2019, dispondo sobre o controle do montante mínimo de recolhimento do ICMS relativamente às empresas que são beneficiárias do PRODEP. E também dispõe sobre procedimentos relativos à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais utilizados por esses beneficiários. Já no Rio Grande do Sul, foi editada lá no final de 2018 a Instrução Normativa número 59, que trata do recebimento de arquivos eletrônicos e meio digital nos processos tributários, os processos administrativos tributários. E para os contribuintes do Distrito Federal que sejam beneficiários do programa PRODEF, que estabelece uma série de benefícios para aqueles empreendimentos localizados no Distrito Federal, foi divulgada a Lei 6.251 de 2018, que estabeleceu os critérios para convalidação do benefício econômico no âmbito desse programa. Então, aqueles contribuintes que se enquadrem nesse benefício e queiram ter ele convalidado devem obedecer agora a essa lei. Agora vamos passar para as principais notícias relacionadas a decisões administrativas tomadas pelo CARF. Então, vamos começar com uma notícia que não saiu no nosso retrospecto passado, mas é muito importante, vamos abordar no retrospecto de hoje, que é uma notícia do dia 8 de janeiro, em que fala de uma decisão tomada pela terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do CARF, que por maioria de votos, ela definiu que não é necessário que o contribuinte ele retifique suas obrigações acessórias para fins de aproveitamento de crédito extemporâneo de PIS e COFINS. Então, essa notícia vem relacionada ao julgamento do recurso especial 1.221.170 do STF, que definiu o que deve ser considerado insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS no regime não cumulativo. Então, isso fez com que muitos contribuintes pedissem o reconhecimento de créditos de PIS e COFINS relacionados a períodos anteriores. E por meio de uma nota técnica, lá divulgada no final de 2018, a Receita Federal falou que precisaria ser retificado todas as obrigações acessórias para que esse crédito extemporâneo, crédito relacionado a períodos passados, fosse reconhecido. Mas o CARF, felizmente, entendeu de forma contrária e falou que não é necessário. Então, essa aqui é uma decisão bem interessante, proferida no Acórdão 9303-006.247 da Câmara Superior de Recursos Fiscais. No âmbito do CARF, foi divulgada uma decisão da 4ª Câmara da primeira turma ordinária do CARF, que fala a respeito de beneficiário de direito creditório. E nesse caso, é ele que deve apresentar provas no processo administrativo. Então, aqui em processos que abordem compensação ou ressarcimento de tributos, o ônus da prova, ou seja, quem precisa comprovar ter esse direito à compensação ou ressarcimento, é quem for o beneficiário do crédito. Então, nesse caso, se tratava de uma compensação que não tinha sido homologada porque os pagamentos localizados tinham sido usados integralmente para quitar débitos do contribuinte. Então, aqui o contribuinte quis utilizar 2 vezes e o CARF falou que se ele está pedindo compensação ou ressarcimento, ele que tem que provar o seu direito ao crédito. Outra notícia do CARF é que, uma notícia aqui bem interessante, sobre sonegação. O CARF definiu que só há sonegação se o contribuinte ocultou o fato gerador do fisco. Então, aqui uma decisão
da quarta Câmara da segunda turma ordinária do CARF definiu que para que seja caracterizada a sonegação, o contribuinte deve ter ocultado do fisco a ocorrência do fato gerador, sua natureza ou suas circunstâncias materiais ou ainda as condições pessoais de contribuinte do imposto. Se não teve nenhuma dessas condições, o CARF entendeu nessa decisão que não há sonegação. Outra decisão do CARF fala que a falta de informação pode anular auto de infração. Então, quando a fiscalização deixa de colocar no seu relatório fiscal todas as informações necessárias para a plena compreensão dos fundamentos, bem como para a ocorrência do fato gerador, o CARF entende que o lançamento fiscal deve ser considerado nulo. E essa decisão já foi dada pela segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF. Então, aqui a Câmara Superior de Recursos Fiscais é a instância de maior hierarquia dentro do CARF. Outra notícia do CARF é de que foi cancelada a cobrança de tributos com base na Lei Complementar 160 de 2017. Essa lei complementar foi a que veio acabar com aquela guerra fiscal em relação aos benefícios fiscais concedidos pelos diversos estados. Então, aqui no caso, o CARF entendeu, por meio de uma decisão da segunda turma da segunda Câmara, que como o contribuinte comprovou aqui todos os requisitos, os benefícios fiscais eles podem sim ser considerados como subvenção para investimento e não devem ser tributados pelo IRPJ e pela CSL. Existem muitas discussões no CARF a respeito desse tema, então com certeza essa decisão é muito importante para diversos contribuintes que tenham processos judiciais no CARF em relação a esse tema. Uma última notícia do CARF é de que ele manteve a cobrança bilionária contra a Petrobras em relação à tributação das suas controladas no exterior. Então, por meio de uma decisão que foi tomada por voto de qualidade no dia 17 de janeiro, foi mantida a cobrança de mais de 1,5 bilhão de reais num processo administrativo que analisava a cobrança do imposto de renda da Petrobras. Então, esse processo se refere ao exercício de 2010 em relação ao lucro oferido por empresas controladas e coligadas da Petrobras na Holanda. Então, aqui com certeza outra decisão para os contribuintes que possuem controlados e coligados no exterior, uma decisão que vem balizar aqui o entendimento do CARF em relação à tributação. Então, passamos agora a uma outra notícia também do TRF4, em que foi concedida imunidade de COFINS a 5 entidades beneficentes do Paraná. Então, aqui se discutia quais deveriam ser os requisitos a serem cumpridos para fins de reconhecimento dessa imunidade, se seriam requisitos previstos em lei complementar ou também aqueles previstos em lei ordinária. E o TRF4, aqui por uma decisão da segunda turma, entendeu que deve ser aplicado ao caso o tema 32 de repercussão geral do STF, que fala que cabe à lei complementar definir os requisitos para concessão de imunidade. Então, aqui essas 5 instituições elas cumpriam os requisitos do CTN, contudo não cumpriam todos os requisitos de lei. E como o STF definiu que cabe à lei complementar, devem ser observados apenas os requisitos da lei complementar. Uma decisão sem sombra de dúvidas muito importante, porque temos uma série de discussões no judiciário em relação à concessão de imunidades de tributos, não apenas os tributos federais, mas também estaduais e municipais. E essa decisão, sem sombra de dúvidas, pode ser utilizada em benefício desses contribuintes. Uma outra decisão aqui é uma liminar, aqui já é uma liminar que isenta a empresa do Simples de pagar adicional de 10% do FGTS. Decisão do juiz federal Ronald de Carvalho Filho, do Juizado Especial Cível de Bragança Paulista. Então, aqui por não haver uma
uma determinação em lei de que as empresas do Simples devem pagar o adicional da FGTS, o Judiciário, por uma série de decisões aí de primeira instância, tem definido que as empresas do Simples não devem pagar esse adicional. Então, quem for do Simples tem aí uma importante tese a seu favor, que tem ganhado força e corpo no Judiciário. Uma outra notícia vem relacionada a uma empresa que consegue excluir na Justiça PIS e COFINS a base de cálculo dos mesmos tributos. Então, depois da decisão do STF que definiu que o ICMS não deve estar na base de cálculo do PIS e COFINS, a gente sabe que outras teses derivadas ganharam força, como exclusão de tributos de uma forma geral da base de cálculo do PIS e da COFINS, exclusão de tributos da base de cálculo do Imposto de Renda e da CSL no âmbito do lucro presumido, exclusão de tributos da base de cálculo da CPRB e a exclusão aqui do próprio PIS e COFINS da sua base de cálculo, como é o caso dessa notícia aqui, que veicula uma decisão do juiz federal da 2ª Vara de Araçatuba, em São Paulo. Temos uma outra notícia do TRF1 aqui falando que a execução fiscal não depende de prévio protesto extrajudicial. Então, existia uma discussão se esse protesto da CDA ele era obrigatório ou não, e o desembargador Marcos Augusto de Souza, da 8ª turma do TRF1, determinou o prosseguimento da execução, falando que esse protesto ele é opcional e não uma obrigação. Então, uma outra notícia aqui interessante também que vem firmar um entendimento do TRF1 sobre esse tema. Já passando ainda aquelas decisões derivadas da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, temos uma importante decisão da Justiça Federal de São Paulo que autorizou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS em parcelamentos de dívidas tributárias. Esse já é um tema mais novo, mas aqui o que foi o entendimento aqui é que se essas contribuições elas foram quitadas no âmbito do PERT, do Programa Especial de Recuperação Tributária, e nesse âmbito o ICMS estava incluído na base de cálculo, ele pode ser excluído e pode ser feito um recálculo do parcelamento. Então, essa é uma decisão que pode ser utilizada por uma infinidade de contribuintes que tenham aderido ao PERT. E para finalizar, também ainda relacionado ao PERT, uma decisão da 1ª Vara Federal de Varginha vem reincluir uma empresa no PERT pelo entendimento de que houve falta de clareza do fisco ao excluir essa empresa do PERT. Então, aqui o fisco tinha notificado a empresa para regularizar a sua situação e a empresa tentou regularizar de uma forma e o fisco não entendeu que essa seria a forma correta e excluiu a empresa. Aí o juiz entendeu que houve uma violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que todos os recolhimentos no PERT estavam sendo feitos de forma regular. Então, aí o juiz determinou a reinclusão da empresa no PERT. E essas foram as principais novidades no mundo tributário nesse período aí do dia 10 a 18 de janeiro. Espero contar com a participação de vocês no nosso próximo retrospecto. Tenham todos uma ótima semana!